Naquele tempo, dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos, na lei, que apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? E perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, escrevia na terra. A essas palavras, e sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Então Jesus lhe disse: Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, que esse evangelho, essa passagem do evangelho é conhecidíssima entre nós, isso é fato, né? Todos, quando vamos falar sobre misericórdia, talvez esse seja um dos trechos bíblicos em que primeiro vem à nossa mente. Mas afinal, o que é a misericórdia? A gente já falava sobre isso semana passada, mas vale a pena recordar. Etimologicamente, a misericórdia significa um inclinar-se sobre a nossa miséria. É um coração perfeito que se inclina a um coração imperfeito. É um Deus que se inclina até o miserável. É um Deus que, de certa forma, se rebaixa para chegar até nós. Isso é misericórdia. Agora a pergunta que eu faço é: será que aquela mulher adúltera merecia essa misericórdia? Certamente você vai dizer não. E a pergunta que eu te faço é: será que você merece a misericórdia? Se você parar e pensar espiritualmente, todos nós, de certa forma, somos adúlteros. Não dentro do nosso casamento, mas nós cometemos um adultério toda vez que nós cometemos um pecado. Por quê? Porque nós traímos a Jesus. Nós traímos a Deus. Esse Deus que nos dá tudo, e nós procuramos nas coisas do mundo uma espécie de outro Deus. Um Deus que satisfaça os nossos desejos, um Deus que satisfaça as nossas vontades. Veja, hoje o mundo tem um Deus, com D minúsculo, obviamente, que a gente pode dizer que é o Deus do prazer. É o culto ao prazer, que é o hedonismo. E em nome desse Deus do prazer, das liberdades, como é que eu vou dizer isso? Das liberdades individuais, de certa forma, em que se busca libertinagem ao invés de liberdade, você vê pessoas que estão dispostas a ceifar vidas em nome desse Deus, a fazer sacrifícios. Que vidas e
que pessoas são ceifadas? Normalmente é de inocentes, indefesos dentro do ventre materno. Alan, isso é um exagero? Não, não é um exagero. Não é um exagero. Então, esse adultério que nós cometemos espiritualmente falando é o de buscar em outras coisas ou de buscar nas criações de Deus uma forma de divinizá-las a ponto de trocarmos esse Deus que nos dá a vida por deuses passageiros com prazeres passageiros, que satisfaçam desejos passageiros. Eu não estou só falando dos desejos da carne, eu estou falando de várias coisas. Por isso que São João, nesse mesmo evangelho, vai falar que no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E quantos de nós aqui não nos deixamos nos levar por isso? Então esse é o ponto que a gente precisa, de fato, pensar. Só que chega um momento que muitos de nós passamos por uma coisa que é muito boa, que a gente chama de conversão, metanoia, mudança de mentalidade. Nós temos uma mudança de rota na nossa vida, em que a gente passa a buscar mais a graça de Deus, em que a gente passa a buscar mais a Deus verdadeiramente, e a gente começa a achar que nós somos como aquele fariseu que se depara com o publicano e diante daquela imagem do publicano que ora batendo no peito, pedindo misericórdia, o fariseu olha, começa a fazer sua prece e diz: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele fariseu. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Obrigado por me permitir que eu não seja como ele, como aquele publicano. Enquanto o publicano apenas pedia a misericórdia de Deus. Então, trazendo esse evangelho para dentro do evangelho de hoje que nós estamos meditando, basicamente é aquele povo que queria apedrejar a mulher adúltera porque ela cometeu um pecado. Então Jesus abre os olhos daquelas pessoas dizendo: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por sorte, Nossa Senhora não estava ali. Brincadeira, mas... Então ninguém atirou aquela pedra porque todos olharam para dentro de si e perceberam também as suas misérias. Perceberam também que o que eles faziam não era uma exortação, não era um cumprimento da lei, era a oportunidade que mais intrínseca ao ser humano de querer ser como Deus, de querer ser um juiz. Por isso que quando nós nos convertemos, nós permitimos que Deus seja Deus. Porque quando nós passamos a viver conforme os nossos desejos, conforme as nossas vontades e conforme os nossos julgamentos, nós agimos como Deus de si mesmos. Assim como Eva, assim como Adão, que morderam aquele fruto, guiados pela voz da serpente, de querer ser como Deus. Assim como Lúcifer quis ser como Deus sem o auxílio da graça de Deus e por isso foi expulso do céu. Então, hoje, na oração do nosso Santo Terço, que a gente possa pedir a Deus um coração mais misericordioso, que possamos ser menos juízes e mais médicos, que possamos esquecer um pouco mais de nós e compreender a vida do outro. Que assim como nós necessitamos da graça de Deus e esse Deus veio ao nosso encontro e esse Deus se inclinou ao nosso coração e teve misericórdia, outras tantas pessoas necessitam desta mesma misericórdia. É simplesmente um entendimento perfeito de Mateus 7, que ficou tão banalizado pelos dois lados.
famoso versículo, o capítulo do não julgueis, para que não sejais julgados. A questão é que julgar uma ação, julgar algo como certo e errado faz parte da nossa vida. Se nós não soubéssemos julgar o que é certo e errado, nós não saberíamos discernir o que é pecado ou não é pecado. Agora, quando se fala do não julgar, é que você não olhe para uma pessoa e você dê a ela um selo indelével, ou seja, coloque naquela pessoa as suas misérias e projete sobre ela os seus problemas, e que você queira, ao invés de que Deus se incline ao coração dela, quer que Deus a julgue e a condene. Por isso que Jesus diz no último versículo dessa meditação, que nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Analogicamente, isso nada mais é que a confissão sacramental. Você vai para uma confissão, você coloca todas as suas misérias diante do Padre que está agindo na pessoa de Cristo, e em nenhum momento ele diz assim: eu te condeno por esse pecado, eu te condeno por esse pecado. Não, pelo contrário, eu te absolvo de todos os teus pecados. E por isso que depois, antes de você receber a absolvição sacramental, você reza o que nós chamamos de ato de contrição. E esse ato de contrição geralmente é acompanhado de um desejo, um firme propósito de não mais pecar. Então veja, assim como nós precisamos nos confessarmos, outras tantas pessoas precisam. Então que a gente possa não confundir a exortação, a correção fraterna com a imposição de fardos na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ter inteligência, nós precisamos ter a perspicácia para evangelizar com sabedoria e trazer as pessoas para perto de Deus, e não criar uma barreira. Que ao invés de sermos pedras que impeçam essas pessoas de chegar até Cristo, nós possamos ser um GPS, alguém que aponte ali também o caminho. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ID.